Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Ainda falta algumas coisinhas aqui no nosso ambiente. Coloquei um quadro ali atrás. Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. Ainda falta algumas coisas, a iluminação, falta a mesa. Mesa essa que eu mesma construirei. Já estamos aí nos preparando. Mas hoje eu quero falar com vocês acerca de um tema. É necessário que ele cresça e eu diminua. Nosso texto base está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Vamos ver do 21 ao 31, que diz assim. Ou melhor, a partir do 22 ao 31. João 3, do 22 ao 31, que diz assim. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a Judéia, para a terra da Judéia, onde ficou com eles por algum tempo e ali batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e o povo chegava e era batizado. João ainda não havia sido mandado para a prisão. E surgiu uma disputa entre os discípulos de João e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho e está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo, que está presente, o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. É necessário que ele cresça e eu diminua. Para que a gente compreenda um pouco mais acerca de João, João era parente de Jesus, provavelmente primo de Jesus, e ele antecede a Jesus, ele vem preparando o caminho para que Jesus viesse logo após. Ele nasce primeiro, é um pouco mais velho do que Jesus. A Bíblia vai dizer, em Mateus 3, do 1 ao 6, que João Batista andava pelos montes, pelo deserto. Ele vestia-se de pele de... Vamos ver o texto. Eu gosto de ir na íntegra, para eu não ficar assim vago. Mateus 3... A partir do verso 4, João usava roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro, e alimentava-se de mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então João Batista nada mais era do que alguém que veio preceder Jesus, veio preparar o caminho, tanto é que ele usa lá a citação do profeta Isaías: eu sou a voz daquele que clama no deserto, e ele vai dizer: arrependei-vos, raça de víbora. Ele vem pregando o arrependimento para que assim, enfim, o reino de Deus chegasse através de Jesus. E o que eu acho interessante aqui nesse texto de João 3, a gente pode observar, com base nesse tema, é necessário que ele cresça e eu diminua, que João, ele não queria carregar uma galera com ele, ele não queria holofotes, ele não queria fama. Ele simplesmente pensava que ele deveria diminuir e Cristo crescer. Ele diminuir e Cristo crescer. E nesse texto que lemos, a gente vê que Jesus estava batizando com os seus discípulos na terra da Judéia, e João estava batizando em Enom, perto de Salim. Ali havia muita água, o povo se batizava, se arrependia do pecado. E eis que surgiu uma disputa entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E aí os discípulos
E eles foram até João: mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão. Tem que isolar esse estúdio, viu? É isso aí. Operação Louco. Acontece. Operação Louco. As propagandas aí dos mercadinhos. Então, ele fala, né, que Jesus que estava com ele estava batizando do outro lado. E aí João responde algo extraordinário para eles quando ele fala: ninguém pode receber alguma coisa se não for dada do céu. O que João quer dizer? Não é sobre mim, é sobre o que eu tenho, é sobre o que eu carrego. E o que eu carrego não é meu, mas o céu me deu, Deus me deu. Então é necessário que ele cresça e eu diminua. Primeiro ponto, porque o que eu carrego me foi dado por Deus. João tinha plena consciência do que ele carregava, do chamado que ele carregava, do tesouro que ele carregava, que era anunciar a Jesus, que eram as boas novas acerca de Jesus. Ele tinha essa convicção de que isso foi dado por Deus. E isso nos ensina muito acerca de sermos simples, acerca de não pensarmos de nós mesmos além do que devemos, como está lá em Romanos 12:3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si mesmo com equilíbrio, conforme a medida da fé de que Deus repartiu cada um. Então João não pensava muita coisa além dele. Era sempre para Jesus, ele apontava para Jesus, ele sabia que aquele tesouro que ele anunciava era o próprio Jesus, então não era nada sobre ele. E algumas vezes a gente pode ser tentado a ter essa ideia de inflar o nosso ego pelo fato de fazermos alguma coisa para Deus ou de sermos alguma coisa em Deus. Sabe? Eu digo isso é muito comum nessa área da palavra, do ensino, da pregação. Como todo mundo sabe, eu milito também nessa área do louvor. E às vezes nós somos tentados a pensarmos de nós, além do que somos. E quando a gente tende a ir por esse caminho, a gente acaba se perdendo. E é interessante que João Batista tinha o seu valor, só que ele mesmo não elogiava a si mesmo, ele não se achava a si mesmo, ele não se colocava no pedestal, mas o próprio Jesus elogia o João Batista falando que dos nascidos de mulher não havia nenhum maior do que João Batista. Então olha o patamar em que Jesus, o Cristo, anunciado por João Batista, coloca o João Batista. Mas o João Batista, acerca dele, ele prefere dizer que ele cresça e que eu diminua, porque ele tinha essa certeza de que o que ele carregava foi dado por Deus. Segundo ponto, porque sou testemunha de Cristo, verso 28. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Então João Batista tinha consciência de que ele não era o Cristo, ele não era o Salvador do mundo, ele vinha apenas com esse papel, com essa missão, nasceu antes de Jesus, exatamente para preparar o caminho, para que Jesus viesse e estabelecesse o seu reino. Lembrando aqui que o reino de Jesus é um governo nos corações. Roma tinha essa ideia de governo, de exército, de arma, sabe, de trono, mas o governo de Jesus, o reino de Jesus, é o reinado de Deus nos corações. Então ele veio estabelecer o reino nos corações. É nisso que consiste o reino de Jesus. Então João, é necessário que ele cresça e eu diminua, porque sou testemunha de Cristo. Nós somos testemunha de Cristo. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Cristo, que o nosso viver, ele aponta para Cristo. E isso é fato. Quanto mais de Deus em nossas vidas, menos de nós. Quanto mais de nós em nossas vidas, menos de Deus. É essa matemática do reino. Eu já comentei sobre isso em um outro conteúdo aqui. Nós somos testemunhas. João, na simplicidade dele, conseguiu convencer pessoas de que Jesus era o Cristo. Tanto é que os próprios discípulos de João começaram a seguir Jesus. E João estava tranquilo, porque ele tinha essa consciência de que
não era nada sobre ele, não era nada dele, mas era tudo apontando para Cristo. É por isso que quando ele vê os seus discípulos o deixando e seguindo a Jesus, está tudo tranquilo, sabe? Porque ele tinha isso muito claro na mente dele. É necessário que ele cresça e diminua, porque aquele que vem do alto está acima de todos. João Batista reconhecia de que Jesus, que veio do alto, estava acima de todos. Quando ele diz no verso 30, é necessário que ele cresça e eu diminua, 31, aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele reconhecia que Jesus era soberano, que Jesus era o rei. Jesus estava acima de tudo e de todos. E é por isso que ele dizia, é necessário que eu diminua e ele cresça, porque o que eu carrego me foi dado por Deus. É necessário que ele cresça e diminua, porque sou testemunha de Cristo. É necessário que ele cresça e diminua, porque aquele que vem do alto está acima de todos. Queridos, como precisamos ter esse coração de João Batista. Não pensarmos de nós mesmos nada além do que somos. Temos essa simplicidade de que se carregamos um tesouro em nós, as boas novas, o testemunho de Cristo, isso tudo deve apontar para Cristo e não sobre nós, sabe? E eu tenho um cuidado muito grande com isso. Volto a falar, eu milito nessa área do louvor, milito na área da pregação, e muitas vezes nós somos tentados a nos acharmos, é um elogio aqui, é outro ali, nossa, você toca bem, toca aquilo. Mas eu sempre tento transferir todo esse elogio para Jesus, porque é Jesus que me deu o talento, Jesus que me deu a capacidade de estudar, de desenvolver o meu talento, Jesus que me dá a graça, que me dá motivação, sabe? Para exercer esse talento. Então não é nada sobre mim. Eu nunca gostei muito de holofotes. Eu apareço aqui no Instagram, apareço no YouTube, gravo meus vídeos, sabe? Não que eu não me importe com seguidores. É bom que sigam, é bom que compartilhem, é bom que curtam. Mas eu não estou muito preocupada com curtida, eu não estou muito preocupada com viralização. Eu estou preocupada em alcançar pessoas. Sabe, o objetivo de cada vídeo desse que eu gravo, de toda a dedicação que eu tenho. Porque antes de vir aqui, eu vou ter que ler o texto, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me aprofundar, para que eu não fale nenhuma bobagem aqui, mas é que eu preserve a integridade das Escrituras, sabe? Então, toda essa minha dedicação é tão somente que a minha oração é que, se esse vídeo alcançar uma pessoa, já valeu a pena, que ele cresça, que eu diminua. Não é nada sobre mim, não é nada sobre fama, não é nada sobre popularidade, é tudo aponta para Cristo. E a minha oração, meu desejo é que a gente chegue nesse nível de João Batista, a entender que é necessário que ele cresça e eu diminua, porque o que eu carrego me foi dado por Deus, porque eu sou testemunha de Cristo e porque aquele que vem do alto está acima de tudo. Jesus está acima de tudo, Jesus está acima de todos, Jesus é maior. Jesus é maior. Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.